Hoje você vai conhecer o trabalho da Casa do Aconchego, que atende famílias de pacientes em tratamento hospitalar. Open Banking. Quais as vantagens para os clientes e que informações compartilhar? Herança da evangelização é tema do culto impacto na IPP. Reabilitação motora e reintegração social. Conheça os benefícios da ecoterapia. Fique com a gente. A partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, está começando o nosso Notícias do Bem, seja muito bem-vindo. A partir de agora temos 2 horas, aliás, 1h50 hoje, de muita informação para você aqui na nossa IPP TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo. Então hoje a gente vai falar sobre todos esses temas que você viu aí agora há pouco e tem muito mais preparado para você aqui no nosso Notícias do Bem. Exatamente, nós começamos com uma frase, com uma matéria, gente, que é para você refletir, né? Todos nós cremos em Cristo e somos frutos, né, da evangelização. Pois é, esse aí foi o tema do culto impacto realizado pela Mocidade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que aconteceu no último sábado. Como podemos evangelizar? A pergunta parece simples, mas sua resposta exige reflexão e entendimento bíblico. É comum que as pessoas saibam dar uma resposta vaga, mas muitas vezes falta clareza sobre o que fazer na prática, como de fato evangelizar. E esse foi o tema da edição de setembro do Culto Impacto. Evangelização. Você é fruto de um legado. O preletor da noite foi o reverendo Sérgio Lima. A primeira coisa que eu gostaria que você guardasse é que faz parte do legado do cristianismo o chamado para sermos de Jesus. Faz parte do nosso legado esse chamado. Ele nos chamou. Assim como Ele chamou esses 12, Ele nos chamou. Então, quando o Senhor Jesus Cristo chama, olha o detalhe, é pequeno, quase passa despercebido no texto, mas parte do legado do cristianismo é andar com Jesus. É simplesmente estar com Jesus. O culto teve a participação do coral jovem da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E também ministração do louvor pela banda Ecos. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Após a pregação, foi a vez de uma roda de perguntas entre os participantes e o preletor. Por que é tão difícil hoje pregar Jesus na praça pública? Por que a gente não vê isso acontecendo? E como a gente poderia fazer isso de uma forma mais eficiente e bíblica? Everton e irmãos, Letícia e irmãos, talvez uma das maiores dificuldades que os missiólogos apontam para a evangelização dos nossos dias é uma grande preocupação com a pessoa que vai ser salva, ou em última análise, até com, será que essa pessoa vai para a minha igreja, entendeu? Será que eu vou convencê-la o suficiente? Lucas é um dos organizadores do Impacto. Ele explica por que a escolha do tema. A ideia de trazer o tema evangelização para o Impacto foi de conversas entre a liderança, vendo a necessidade das pessoas de saber mais sobre o tema e evangelizar, principalmente nesse momento que a mocidade não pode vir tanto na igreja, não estamos tendo os avanços missionários que a gente fazia, então que a gente está um pouco mais distante, estamos um pouco mais longe da igreja e, consequentemente, grande maioria a gente não está evangelizando tanto. Então a gente quis trazer esse tema para reavivar a nossa mocidade e colocar eles para evangelizar novamente. Quem participou não deixou de reconhecer a importância desse tema para o
Pois é, e as startups têm se multiplicado em várias áreas de atuação, muitas delas ligadas à tecnologia, né, Tainá? Mas a iniciativa também contempla outras frentes, né? Como desenvolvimento sustentável e soluções biotecnológicas para que possam resolver os problemas nas áreas de biodiversidade amazônica, agro e doenças tropicais. E para falar sobre esse tema, a gente vai conversar daqui a pouquinho no Notícias do Bem com o biólogo, doutor em desenvolvimento regional e meio ambiente, Marcelo Ferronato. Você também pode participar com a gente, é muito fácil. Vá deixando a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com você para participar desse tema que é tão importante, então você é nosso convidado muito especial. Exatamente, gente. E você está preparado para conhecer o amor em forma de cuidado? Pois é, hoje a gente vai apresentar para você a Casa do Aconchego, que cuida das famílias de pacientes durante o tratamento em hospitais aqui em São Paulo. São dezenas de voluntários que trabalham com amor e dedicação. Notícias do Bem foi até lá. Acompanhe só um trecho dessa reportagem especial de hoje. A Júnia e o Elias descobriram que a filha Esther, de 8 anos, estava com câncer em estágio avançado no início do ano passado. Nessa fase da doença, o paciente é encaminhado para cuidados paliativos, porque normalmente tem poucas chances de cura. No caso da Esther, os médicos avaliaram essa possibilidade em 2%. Em janeiro do ano passado, ela foi diagnosticada com câncer gravíssimo, extremamente agressivo, na adrenal do rim direito. Ele estava com aproximadamente 14 centímetros. E quando a gente, o diagnóstico fechado, é que ele não só estava na adrenal, mas ele também, as células cancerígenas do neuroblastoma já tinha pegado todos os ossinhos dela e a medula. Então isso caracteriza ele o nível 4, que dá mais ou menos aproximadamente 1 ano e meio, no máximo 2 anos de vida. E com todo esse diagnóstico, a doutora disse para nós que não tinha cura, que não tem, aliás, não tem, na ciência não tem cura. E lá ela disse para nós que nós poderíamos aproveitar ao máximo a Estherzinha, a vida, porque ela tinha 2% só de chance. Mesmo passando pelo tratamento, não existia chance nenhuma. Era 2%, ou seja, nada, né? 2% é quase nada. Daqui a pouco você vai conferir essa reportagem completa, vai conhecer essas histórias e, é claro, vai ver como é o trabalho da Casa do Aconchego, um trabalho muito bacana que é desenvolvido pela Helenivação, né, já há algum tempo. Bom, é um trabalho muito bonito. E olha, só de acompanhar aqui, a gente já começa a sentir, já começa a se emocionar. Com certeza. Ontem, quando a equipe voltou, né, dessa visita, nós já vimos ali o quão emocionado eles estavam e felizes com um trabalho tão bem estruturado, tão bem feito ali. Daqui a pouco a gente vai falar de ecoterapia, mas antes disso a gente vai ver como fica a previsão do tempo em todo o Brasil. As temperaturas sobem e tem pancadas de chuva nesta quarta-feira em São Paulo e em parte do país. São Paulo, sol com algumas nuvens, períodos nublados com chuva a qualquer hora, temperatura mínima de 16 e máxima de 27 graus. Guarapari, em Espírito Santo, sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Em Apucarana, no Paraná, sol com aumento de nuvens, também com pancadas de chuva a qualquer instante. A mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima é de 21 e a máxima de 36 graus. No nordeste do país, em Floriano, Piauí, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, com pouca nebulosidade. As temperaturas ficam entre 24 e 37 graus. No norte, em Almas, no Tocantins, sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus. Tempo passado a limpo. Não é? Senti falta tava esperando do comentário, óbvio. Gente, a ecoterapia ou terapia assistida por cavalos é um método terapêutico que utiliza o animal por meio de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação. O objetivo é o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiências ou então de necessidades especiais, mas quem vai falar com a gente a respeito de ecoterapia é o fisioterapeuta da
ONG Transformar. Pedro Dudusch, que está aqui ao vivo, veio participar com a gente nos estúdios do Notícias do Bem. Pedro, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui para falar desse assunto, para falar dessa terapia que é tão importante. A gente sabe de resultados tão positivos, né, que é a ecoterapia. Eu queria que você começasse contando um pouco para a gente, então, a respeito do trabalho da ONG, né? Desde quando ela existe, como é que vocês resolveram iniciar esse trabalho? Bom dia. Primeiramente, o prazer é todo nosso estar aqui, podendo falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho da Ecoterapia Transformar. Esse trabalho nós desempenhamos ele desde 1995. Trabalhávamos antes em Alphaville com a pessoa que introduziu essa técnica no Brasil, o Dr. Fernando Lages Guimarães, e vendo a necessidade de outras crianças que não tinham poder aquisitivo, de poder estar tendo acesso a essa nova técnica de atendimento, nós resolvemos introduzir no município de Taboão da Serra esse tratamento, que é muito importante, ele é muito completo. Eu, como fisioterapeuta falando, né, a gente vê que quando nós estamos sobre o cavalo, os movimentos que o cavalo proporciona tanto para o terapeuta quando está em cima, quanto para a criança quando está sozinha, são fabulosos. É um movimento completo, além de você ter toda uma gama de informações que você está passando para a criança. Então, informações visuais, auditivas, sensoriais, proprioceptivas, olfativas. Então, é muito completo o atendimento. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Muito bom. E Pedro, compartilha pra gente um pouquinho, né? Sua formação, fisioterapia, e como que é você terminar uma faculdade e você entender que é possível realizar um trabalho como esse, né? Com o apoio dos animais, do cavalo, que é um animal tão dócil, né? Tão querido e amado, assim, né? Tainá, é muito legal a minha história em particular, porque assim, eu não queria fisioterapia. O meu sonho sempre foi veterinária para trabalhar com grande porte. Olha. E Deus levou, eu falo isso com arrepio no braço, Deus levou a gente para esse trabalho. Porque depois de tentar, durante 3 anos, passar nas federais, estaduais para veterinária, a minha mãe, que era enfermeira, falou sobre fisioterapia. Eu achei fabuloso o trabalho que o fisioterapeuta fazia. Isso há 30 e poucos anos atrás, né? Uhum. Hoje está muito melhor ainda o trabalho. Mas eu fiquei interessado. E fiz o curso, fiz em Piracicaba, que é perto do meio rural. Quando me formei, 2 anos após, fui trabalhar no hospital, onde o dono do hospital, o filho do dono do hospital, me falou sobre essa técnica que existia na Áustria, mas que iam fazer um curso no Brasil, e que o hospital pagaria o curso para mim. Então, assim, eu falo que Deus levou a gente para essa missão, e é um trabalho missionário que eu faço. Não sou pregador, não sou missionário no sentido da palavra, mas o que eu tenho feito é transformar vidas através do meu cuidado, através do carinho que a gente pode estar proporcionando para essas crianças. E desde 1991, a pessoa que trouxe a técnica para o Brasil me chamou para trabalhar com ele em Alphaville. Então, eu tenho, desde 1991, trabalhado em cima do cavalo, montado no cavalo com a criança. Então, é um trabalho fabuloso. A gente pode realmente sentir o carinho que o animal tem por nós. Quando a criança está em cima, o animal se transforma, fica muito mais dócil. Então, assim, realmente só vendo em loco para você perceber como é um trabalho transformador. Agora, Pedro, eu queria perguntar exatamente isso, quer dizer, do ponto de vista funcional, do ponto de vista de experiência para as crianças e para os portadores de deficiência ou para os portadores de necessidades especiais, quais são as vantagens desse tratamento? Como é que a interação dele com o animal faz com que ele tenha melhoras significativas até em alguns casos? Como eu falei agora, é um trabalho que você não está só aproveitando o passeio com o cavalo, você tem um monte de informações. Então, vamos dar o exemplo de uma criança com paralisia cerebral, que até então só fica dentro de casa para o hospital, do hospital para casa, de casa para a clínica de fisioterapia, da clínica para casa. Você está levando uma criança para o meio externo, tá? Onde nós não estamos de roupa branca, não tem o efeito jaleco, onde você tem o efeito do vento batendo na criança, do sol batendo na criança, às vezes uma garoazinha fina batendo na criança, calor, frio, você tem o efeito do vento batendo na criança, do barulho das folhas, a nuance de cores que você tem, então você tem várias tonalidades de verde, de flores, de terra, de areia, você tem sons, os sons dos passarinhos que cantam, os sons do barulho do passo do cavalo, do som verbal do cavalo, barulho de carros passando, de avião, então tudo isso é informação. Tá? Imagina que uma criança antigamente estava só em casa, para o hospital, do hospital para casa, da casa para a clínica. Então, você está dando uma gama muito maior de informações para um cérebro que está começando a funcionar
e a gente está querendo passar informações corretas para esse cérebro poder trabalhar. Agora vamos olhar para o lado motor. Existe um estudo que fala que a cada minuto você tem 1.500 ajustes tônicos no corpinho da criança quando ela está sentada no cavalo. Isso vezes 30 minutos, você faz o cálculo e vê quantos ajustes, ou seja, quanto que a criança vai balançar em cima do cavalo e o cérebro dela vai dar correções posturais para ela, para poder estar acertando o corpinho dela no espaço. Fora isso, como fisioterapeuta, nós temos movimentos que nós fazemos com a criança, exercícios que nós fazemos com o praticante, para poder estar ajudando a acelerar esse processo de recuperação. O que eu faria, por exemplo, num colchonete ou numa maca, parte desse exercício eu vou estar executando em cima do cavalo. Então, são muitos movimentos, muitas informações que a gente está passando para o cérebro. Eu estou falando sempre o termo criança, mas a gente faz com idosos, com adultos, com crianças a partir dos 2 anos de idade. E o limite máximo não tem. Tá? O importante é que ele consiga manter uma postura aceitável no cavalo e consiga dominar o medo, às vezes, do cavalo. Muito bom. Eu ia até justamente perguntar isso, a partir de que idade, né? Mas, e esse é um tratamento, como que é visto, assim, né? Qual? Tem período, tem tempo, e assim, eu entendo, se fosse eu, né? Eu crio aquela paixão, né? Vira uma atividade em que eu gostaria, talvez, de ficar praticando, né? Como que é essa relação também com a criança, se tem um encerramento do tratamento, se eles querem retornar, ou eles... Como que é essa relação, Pedro? Isso talvez seja uma das questões mais difíceis da gente, como terapeuta, estar respondendo para os pais, né? Quanto tempo meu filho vai ficar no cavalo? Primeiro, não tem uma regra básica para isso, porque cada criança ou cada indivíduo tem uma recuperação de uma maneira diferente. Cada indivíduo pode ter o mesmo diagnóstico, mas ele tem uma sequela motora diferente, ele tem uma postura diferente, ele tem uma posição, um posicionamento sobre o cavalo diferente. Então, assim, tempo é muito complicado, mas a gente percebe que com 6 meses de tratamento, a criança já apresenta uma boa melhora, dependendo do diagnóstico dela. Tem diagnósticos que são um pouco mais complicados, crianças com espasticidade, com tetraparesia, então são mais complicados, mas não tem como não apresentar melhora sobre o cavalo. Como eu falei, a partir dos 2 anos de idade, nós já colocamos a criança em cima do cavalo. Mas tudo feito sobre um critério. Então, o fisioterapeuta vai avaliar essa criança no primeiro dia de atendimento e ver se realmente ela tem condições de estar mantendo uma postura legal sobre o cavalo. Se a gente vê que não tem condições, protela-se mais um pouquinho, mais alguns meses, até a gente ver que tem condições. Nós já pegamos crianças de 1 ano e 8 meses, mas são crianças um pouco maiores que não teve problema nenhum de estarmos colocando em cima do cavalo. E agora, se a gente pensar nos animais também, são animais extremamente dóceis e que também são preparados para esse trabalho, né, para essa interação com a criança. Sim, são animais que a gente... eu não vou dizer que são preparados, né, porque na nossa realidade, por exemplo, como a nossa ONG não possui muito recurso, a gente recebe doação de cavalos. Então, a gente vai testando os animais, aqueles que se adequam ao atendimento, que a gente vê que realmente tem um perfil muito dócil, nós colocamos ele. O passo do cavalo, na verdade, isso é de suma importância para a gente poder estar atendendo. Se você colocar um animal que tem um passo socado, muito duro, isso vai refletir sobre a criança. Então, isso já não é legal para a gente, uma criança que tem hipotonia, que tem aquela criança toda molinha, a gente colocar sobre um animal desse. Então, a gente tem que fazer um tratamento bem gostoso, um passo uniforme, onde você tenha essa descarga de movimentos sobre a criança, sobre o corpinho da criança, de uma maneira bem suave. E aproveitando os movimentos que a gente, como terapeuta, vai estar fazendo. Exato. Bom, a gente está passando, né? Agora a gente está, vamos dizer assim, chegando ao fim aí, se Deus quiser, desse tempo de pandemia, com avanço de vacinação e tudo mais. Mas como é que ficou o trabalho da ONG durante esse período de Covid-19? Vocês tiveram que interromper, alguns tratamentos não puderam ser feitos, vocês estão retomando agora? E quais são os planos, né, para daqui para frente, para esse finalzinho de ano, para o ano que vem, Pedro? Em março de 2020, nós suspendemos os atendimentos, né? E em abril, 6 crianças, estávamos com 56 pacientes, nós suspendemos os atendimentos, mas em abril, alguns pais de crianças que não tinham comorbidades quiseram voltar. Então, eram crianças com TEA, né, com o transtorno autista, então elas voltaram e usando máscara, tudo os cuidados necessários. E em junho, finalzinho de junho, começo de julho, nós abrimos para outras crianças que quisessem voltar, usando todos os cuidados necessários. E hoje nós estamos com 40 atendimentos, aquém ainda do que nós estávamos,
mas a gente percebe que as pessoas estão perdendo o medo, né? Estão se vacinando também, estão tendo os cuidados necessários e estão voltando. Muito bom. E Pedro, os profissionais envolvidos ali, né? Como que é feito existe essa procura? Ainda é uma área que, né, as pessoas desconhecem. Como que é esse campo também? Usando a nossa realidade lá novamente, nós somos todos voluntários. Hoje nós temos um fisioterapeuta clínico, eu sou fisioterapeuta, tem a doutora Thaisa também, que é outra fisioterapeuta, isso no cavalo, e temos a doutora Thalita e a doutora Tainara também no cavalo, só que são psicólogas. Então hoje nós, como equipe, nós somos em 5 profissionais, todos da área de saúde, né, e todos com formação em ecoterapia. E todos voluntários, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais a respeito desse trabalho de voluntariado e de quem quiser apoiar também, né, esse trabalho de voluntariado, quem quiser conhecer mais a ONG Transformar, como é que faz, Pedro? Então, nós temos, além dos terapeutas voluntários, nós temos os guias, que é um trabalho de suma importância, porque assim, nós temos como terapeutas que estarem tranquilos em cima do cavalo. Então, eu estou lá atendendo a criança sobre o cavalo, ou mesmo andando ao lado, eu tenho que estar tranquilo com o que acontece pela frente. Então, se tem um galho que vai cair, se passou um passarinho, um macaquinho, ou se tem um outro cavalo que assustou lá na frente, eu tenho que estar tranquilo. E, para isso, eu tenho que ter um guia, né, que conduza o cavalo, que seja realmente treinado, uma pessoa com calma, com experiência. E isso nós sempre estamos precisando de pessoas que possam ajudar nessa área de guia. Tá? Outra coisa é o terapeuta auxiliar. O terapeuta auxiliar hoje pode ser qualquer profissional, independente de ser da área de saúde ou não. O que faz o terapeuta auxiliar? Ele vai auxiliar o terapeuta principal durante a terapia. Então, ele vai pegar as bolas, vai pegar os brinquedos, vai pegar os aparelhos que nós vamos estimular a criança durante o atendimento. E, para isso, também, nós temos sempre a necessidade, isso de segunda a sábado, de pessoas que possam estar ajudando nessa área. Profissionais para atendimento, nós também precisamos hoje de psicólogos, precisamos de um terapeuta ocupacional, precisamos de um fonoaudiólogo, pessoas que possam assumir pelo menos um período lá na clínica para poder estar atendendo essas crianças carentes, é lógico, né? E que necessitam desse atendimento. Já visto que é super difícil a gente conseguir, pelas vias normais, um atendimento para essas crianças. Ou seja, tem muito trabalho, né? Sim. Quem quiser colaborar, então, com esses trabalhos ou de outra forma, como é que pode entrar em contato com a ONG, Pedro? Acho que o melhor recurso para poder estar entrando em contato seria através do site. Lá tem a parte de contatos, né? É www.ecoterapiatransformar.com.br. Tem os nossos telefones também, tem fotos, vídeos. Você pode se inteirar um pouquinho mais sobre como é o trabalho, sobre o que nós fazemos e como você pode estar ajudando. A sua ajuda é sempre muito necessária. Tá? Precisamos também de pessoas, às vezes, só para ficar sentado ao lado dos pais, conversando, trocando experiências. Isso é tão importante, porque são pais que, muitas vezes, apanharam a vida inteira buscando tratamento e precisam de um cuidado especial. Se você puder, você vai ser muito, muito necessário. Com toda certeza. E você falou no comecinho que você também é um missionário, também acaba sendo um campo missionário, né? Esse trabalho lá na ONG. Eu vejo claramente que é um campo missionário, é um campo que precisa de muita oração. Nós usamos a frase transformando vidas. A gente não quer só transformar a vida física da pessoa. A gente quer transformar o futuro espiritual dessas pessoas. Não só dessas crianças, mas das famílias dessas crianças. Então, assim, precisamos de oração, muita oração, porque a gente vê que as provações são grandes, as provações pelo lado financeiro são grandes, pelo lado espiritual são grandes. Essa semana nós tivemos uma experiência, deixa eu só roubar um tempinho. Imagina. Que surgiu a possibilidade de colocarem uma senhora morando lá dentro do nosso espaço. Puxa, é interessante ajudar, tal, mas nós não temos espaço para isso. Há pouco tempo atrás, no começo do ano, invadiram o nosso espaço e quase enforcaram um dos nossos cavalos. Então, imagina a minha tensão de saber que provavelmente teria uma senhora morando lá e poderia entrar uma pessoa com más intenções e fazer mal para uma senhora dessa. Então, são provações, Deus já deu a solução, graças a Deus ele deu a solução. Mas imagina como vem situações que a gente tem que toda hora estar enfrentando, orando, confiando em Deus e dependendo totalmente dele. É o que a gente tem feito. Tá certo. Bom, o site está na tela, www.ecoterapiatransformar.com.br, para que você
quer conhecer mais o trabalho, né? Esse trabalho realizado lá na ONG Transformar, você pode entrar em contato pelo site. A Tainá já está no site aqui. Tem um espaço, com certeza. Tem telefone, WhatsApp, tem todos os contatos aí. Então a gente reforça. Eu queria que você reforçasse, Pedro, o convite para que as pessoas então conhecessem o site, conhecessem o trabalho da ONG e, na medida do possível, claro, se envolvessem também, né, nesse trabalho. Então, pessoal, primeiramente eu quero pedir a oração de vocês. Então, independente da sua religião, ore pelo nosso trabalho, ore pelo trabalho de outras clínicas também que fazem o trabalho como o nosso. Nós precisamos da proteção de Deus, porque, acima de tudo, estamos sobre um cavalo. Existem situações que podem fugir ao nosso controle, um rojão, um galho de árvore que pode cair em cima da gente, situações mil que podem acontecer. Então, a gente precisa da proteção sempre de Deus sobre o nosso trabalho, que Ele proteja, que não deixe que nenhum acidente aconteça. Segundo, a gente precisa da oração, porque nós estamos cuidando de vidas. Né? Então, essas vidas são muito importantes para nós e mais importantes ainda para Deus. Então, assim, ore para que a gente consiga, de alguma maneira, transformar essa vida. Que não seja motoramente, mas que a gente possa transformar através do cuidado, do carinho, do amor, da troca de amor. Terceiro lugar, cuidado com as famílias. Essas famílias precisam de um abraço, precisam da nossa oração também. São famílias que apanharam muito da vida. E eu costumo falar assim, que a coisa mais importante para nós que somos pais é com relação a ter um filho e um filho saudável. Tá? São famílias que, infelizmente, não tiveram uma criança saudável ou totalmente saudável. Então, assim, eles lidam com frustrações, com temores por não saber o futuro, o que vai vir pelo futuro. Então, precisam realmente da nossa oração. E, em quarto lugar, precisamos do seu apoio. Tá? Se você conseguir apoiar a gente, que seja presencialmente ou financeiramente, no nosso site, como já foi colocado aí, vai ter as informações e vai ser um prazer vocês estarem participando conosco de alguma maneira. Deus abençoe vocês. Tá certo. A gente agradece o Pedro Dudusch, fisioterapeuta. Ele que é da ONG Transformar, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre ecoterapia. Pedro, obrigado mais uma vez pela sua participação. Notícias do Bem, a IPPTV, sempre à disposição aqui para a gente falar a respeito desse tema também. Muito bom. Eu que agradeço e muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição no que puder estar passando informações. Tá certo. Espero receber vocês um dia lá. Com certeza. Vamos fazer o possível para conhecer o trabalho em loco lá, né? Exatamente, hein? E agora, Lídia Dica, eu tenho um recadinho especial pra gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Pronto, recado dado. E hoje é dia da nossa coluna Fé e Trabalho no Notícias do Bem. O presbítero e empresário Antônio Cabreira conta pra gente como a intrepidez de um cristão norte-americano foi capaz de salvar vidas. Durante a nossa vida, temos a oportunidade de conhecer pessoas diferenciadas. Por vezes não nos lembramos dos esforços geniais desses indivíduos excepcionais. Em dezembro de 1944, começava durante a Segunda Guerra Mundial a Batalha das Ardenas. O confronto foi uma grande contraofensiva alemã. Como foi uma operação planejada em segredo, o exército alemão enganou a inteligência dos aliados, que foram incapazes de antecipar esta ofensiva gigantesca em termos de movimentação de tropas alemãs. Já os americanos, eles lutaram com 840 mil soldados, sofrendo 89 mil baixas, incluindo 19 mil homens mortos, o que fez deste episódio a mais sangrenta batalha da Segunda Guerra Mundial. Foi nesse cenário que o sargento Rod Edmonds e seus homens foram capturados pelos alemães. No primeiro dia, eles foram forçados a assistir os guardas nazistas matarem brutalmente um jovem soldado russo com um ataque de cães, um aviso para quem tentasse desobedecer às ordens. Todos entenderam
não haveria piedade. Neste momento, os alemães anunciaram pelos alto-falantes que na manhã seguinte, apenas os prisioneiros judeus deveriam fazer fila para serem contados. Havia vários soldados judeus entre os prisioneiros americanos, que então tiveram a certeza de que estavam marcados para morrer. É aqui que quero contar o que vi e ouvi de Chris Edmonds, filho de Rod, como a Bíblia ensina em Jó 15:17. O que tenho visto, te contarei. Ao ouvir o anúncio, o sargento Edmonds tomou uma decisão: não faremos isto. E na fria manhã do dia marcado, todos os 1.275 prisioneiros de guerra americanos, judeus e não judeus, sobre o seu comando, estavam perfilados no pátio congelado do campo, aguardando inspeção com os dentes batendo. Os guardas alemães não podiam acreditar no que viam. Vários prisioneiros testemunharam o olhar lívido do comandante enquanto ele gritava no rosto de Rod: vocês não podem ser todos judeus. Sem vacilar, o sargento Rod, de 26 anos, olhou calmamente para o oficial nazista enfurecido e respondeu: somos todos judeus aqui. Descontrolado, o nazista pegou sua pistola e a pressionou firmemente na cabeça de Rod: você ordenará que todos os judeus deem um passo à frente ou eu matarei você agora. O tempo parou. Quando nos olhos de seus inimigos, Rod respondeu calmamente: Major, você pode atirar em mim, mas terá que matar todos nós, porque sabemos quem você é, e você será acusado de crimes de guerra quando vencermos esta guerra, e você vai pagar por tudo isto. Todos esperaram congelados, enquanto o comandante alemão, tremendo de raiva e medo, abaixou a arma e se afastou. Todos os 1.275 prisioneiros americanos retornaram ilesos ao quartel. A guerra terminou, todos foram libertados e Rod nunca comentou sobre aquele episódio. Somente em 2013, Chris descobriu o heroísmo silencioso de seu pai. Em 2015, Rod foi reconhecido pelo Yad Vashem como um dos justos gentios entre as nações e o primeiro soldado americano a receber esta designação, além de uma homenagem pelo presidente Obama. Quando perguntei a Chris o que tinha levado o seu pai a este ato de coragem, ele me disse que Rod salvou os judeus porque sabia que um judeu, Jesus Cristo, o salvou. É um extraordinário senso de responsabilidade com os seus semelhantes. Hoje, Chris é um pastor e, como pai, também salva pessoas. Ambos, pai e filho, são vigorosos sermões de vida que impactam a todos. Muito mais, são cristãos que fizeram e fazem diferença. Mais uma grande história, né? Muito legal. De fé, né? E de trabalho. É isso. Sempre traz um conhecimento extra, né? Boas histórias pra gente aí. Isso é muito bom pra gente refletir e adquirir mais conhecimento também. Sem dúvida. O Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros convoca todos os seus membros para a Assembleia Geral no próximo domingo, dia 3 de outubro. Quem vai trazer as informações ao vivo pra gente é o repórter Matheus Santos, aqui no nosso Notícias do Bem. Oi, Matheus. Seja muito bem-vindo. Tô sem retorno nenhum aqui. Tá, daqui a pouco a gente vai então com o Matheus. Enquanto isso, então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai para o intervalo aqui rapidinho. Depois do intervalo, o CAL 2021 já está chegando e as inscrições estão abertas para vagas presenciais e vagas online. E ainda, né? As startups têm se multiplicado em várias áreas de atuação. Muitas delas ligadas à tecnologia, mas a iniciativa também busca o desenvolvimento sustentável e soluções biotecnológicas. Para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo no Notícias do Bem o biólogo, doutor em desenvolvimento regional e meio ambiente, Marcelo Ferronato. Lembrando que você pode participar com a gente, deixando a sua pergunta e, claro, né, o seu comentário aqui no nosso chat do canal. Contamos com você. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos já, hein? É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior.
O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ipepinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Esse é o nosso Notícias do Bem, o nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas. Tá certo, Tainá? Tá certo. Hoje a gente nem pediu nada pra ninguém, né? Hoje a gente tá tão tranquilo, tá tão quietinho, tá tão hoje aqui. quietinho, né? Mas eles não estão quietinhos, não. Eles estão super ativos aqui no nosso chat. Tô vendo. A Maria Aparecida tá aqui, ela colocou, amo demais essa família presbiteriana. Amém. A Rafaela tá aqui, a Carol Menali, o Elton Pereira, Graça e Paz, Tainá e Roberto, e a todos os irmãos e irmãs. Evangelismo em Ação. Evangelismo em Ação. Nós acabamos de conversar agora, esse projeto é o Evangelismo em Ação. Também. É isso, gente. Ó, a Orlando tá aqui com a gente, a Sandra Raquel, Maria Moraes, Rosineide tá aqui também, o Claudemir Nunes, o Robson Félix, Jaci. E o Claudemir fez eu lembrar de um detalhe. Você que quer ter acesso a todo o nosso conteúdo, às pregações, aos nossos programas, aos cultos, acesse o IPP Play. Lá tem todas as programações que você já viu e gostaria de rever, ou até mesmo que você ainda não viu. De repente tem algum culto que você não viu, tem alguma mensagem específica que você quer ouvir, né, pro seu coração, você pode procurar também aqui no IP Pinheiros. No IP Pinheiros, lá na busca, você pode colocar lá o tema da mensagem, por exemplo. Tem vários temas que já foram abordados pelos nossos pastores nos nossos cultos. Então, só você colocar lá na caixa de pesquisa o tema da mensagem que você quer ouvir, você vai ter acesso lá a uma série de pregações também a respeito disso, além, é claro, da nossa programação ao vivo aqui, né? De segunda a sexta. Temos esse momento de pregação, mas nós temos muito conteúdo aí para você que quer um conteúdo, né, ali que busca algo específico, né?
Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite esse momento e se inscreva, tanto no IP Pinheiros... Como no IPP Play, né? Ative as notificações para você receber também todas as informações. Então, sempre que estiver começando um programa novo, sempre que estiver começando um culto aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser informado. Você não falou do reverendo Marco Severo, mas eu tenho certeza que o pessoal da Rádio Rumo ao Sertão está com a gente mais uma vez, simultaneamente aqui com o canal IP Pinheiros, a nossa Rádio Rumo ao Sertão. Um grande abraço a todos aí do norte e nordeste do Brasil. Em especial o nosso reverendo Marco Severo. Chegou aqui também o Cristiane e a Ariane, que está sempre aqui com a gente. E o Edmilson também, boa tarde para todos vocês. Obrigado pela participação. Bacana. Continuem ligadinhos, hein, que o programa ainda só começou. Vamos lá para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, acho que agora está tudo resolvido com o nosso repórter Matheus Santos. Ele já tem retorno, então já podemos falar com ele. Oi, Matheus, traz as informações para a gente, então, da Assembleia Geral. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Olá para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros para falar que a igreja está com um edital de convocação para os membros comungantes civilmente capazes. Então, esses membros estão sendo convocados para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária neste domingo, dia 3 de outubro, a partir das 7h30 da manhã, que vai deliberar aí sobre assuntos como alienação, compra e venda de imóveis das congregações da Junta Missionária de Pinheiros. A Cristiane Ferreira está aqui comigo, ela é a secretária da igreja, ela vai trazer mais informações para a gente. Cris, boa tarde. Eu já começo perguntando quem são esses membros comungantes civilmente capazes. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Quirino, Tainá, todos que nos acompanham. Os comungantes civilmente capazes, membros comungantes civilmente capazes, são aqueles que efetivamente já são membros oficialmente da igreja, foram recebidos, passaram pela entrevista com o conselho, foram apresentados diante da igreja e têm mais de 18 anos. A partir de 18 anos são considerados civilmente capazes e que também gozam de sanidade mental, né? Gozam de plenas faculdades mentais. Perfeito. Cris, esta assembleia, então, que vai começar a partir das 7h30 da manhã do domingo e vai até às 19h15, ela, então, vai deliberar aí sobre esses assuntos, alienação, compra e venda de imóveis. Essa assembleia vai ser no auditório? Como é que vai ser isso? Então, esse, inclusive, por ser esta pauta, por isso a necessidade de serem membros civilmente capazes, atendendo uma prerrogativa da Constituição interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, para tratar deste tipo de assunto referente a imóveis, compra, venda, alienação, não podem ser membros menores de 18. Por exemplo, os adolescentes, eles são menores de 18 anos e alguns já professaram a fé. Desta assembleia, eles não poderão participar, porque é uma exigência que, para tratar deste tipo de assunto, sejam maiores de idade. Então, será como da última vez, a nossa sessão eleitoral estará montada nos auditórios 1 e 2, no piso superior, anexo ao acesso ao templo, local onde nós realizamos os nossos cultos. Iniciará às 7h30 da manhã, para que as pessoas que, porventura, participem do culto das 8, tenham a oportunidade de, antes de adentrar ao templo, fazer o acesso até a sessão eleitoral, para que possam participar da Assembleia. Então, tá, todos os membros aí civilmente comungantes, civilmente capazes, convocados para participarem desta Assembleia, que é importantíssima para a igreja, né? Exatamente, é muito importante a participação dos nossos membros, inclusive é um dos deveres, né, nosso como membro da igreja, participar, estar presente na Assembleia, para que então a gente alcance o quórum mínimo necessário para a validade dessa Assembleia. Se porventura esse quórum não for alcançado, toda essa dinâmica, toda essa logística terá que ser repetida em segunda convocação no final de semana seguinte. Então é muito importante que os membros estejam conscientes dessa necessidade, aproveitem e venham. É um domingo de Santa Ceia, então a gente acredita que muitos membros estarão presentes, então participem da Assembleia e colaborem conosco nesses assuntos tão importantes. Se o edital completo, como você mencionou, ele está no site da igreja, é importante que você veja lá o edital completo. Perfeito, Cris, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Então, a gente ressalta aí a importância de todos os membros comungantes civilmente capazes de estarem aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros para participarem desta Assembleia Geral Extraordinária que vai deliberar aí sobre a alienação, compra
e venda de imóveis. Quirino Tainá será neste domingo, então, dia 13 de outubro, a partir das 7h30 e vai até às 19h15. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Obrigado, Cris, também pela participação aqui com a gente no nosso Notícias do Bem, esclarecendo, né, essa assembleia para todos os membros. Exatamente. Open Bank, ou Sistema Financeiro Aberto, tem como principais objetivos, né, trazer inovação ao sistema, promover a concorrência e melhorar a oferta de produtos e serviços para o consumidor. E é o cliente, pessoa física ou jurídica, que vai decidir quando e com quem deseja compartilhar os seus dados. Mas quem vai falar com a gente sobre o assunto é o responsável pelo Open Banking da Serasa Experian, Leonardo Henrique. Ele está ao vivo aqui com a gente já no nosso Notícias do Bem. Leonardo, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você para falar desse assunto que ainda está gerando tanta dúvida. Afinal de contas, é tudo muito novo ainda, né? Então, do começo, como é que vai funcionar esse Open Banking para o consumidor final, para aquela pessoa física que tem uma conta no banco, por exemplo, para aquele consumidor que lida pouco com dinheiro? Explica para a gente. Boa tarde, pessoal. Um prazer bater um papo com vocês. De fato, ainda é tudo muito novo, né? Não só para quem está muito envolvido no tema, mas para a sociedade, para a economia como um todo, né? Então, a maneira como o Open Banking vai funcionar para a pessoa física é justamente proporcionando a capacidade de você compartilhar suas informações financeiras com uma instituição participante, né? E aí, instituição participante significa instituições financeiras, bancos, de pagamento que têm a possibilidade, de fato, de participarem desse tema de Open Banking. O que isso, de fato, significa para a pessoa física, para o consumidor no final? Isso é uma agenda muito forte do Banco Central, que está fazendo esse trabalho muito bem feito aqui no Brasil, baseado em algumas experiências de fora. Reino Unido e alguns outros países já possuem na modalidade de Open Banking acontecendo, e com um foco muito forte justamente no consumidor, que vai ter a possibilidade de, mediante o consentimento, né, o consentimento desta pessoa, compartilhar as suas informações financeiras com uma instituição que queira possibilitar ou queira ofertar algum produto ou serviço para você. Então, aquele velho problema, quando você vai buscar, por exemplo, um crédito ou algum produto em uma instituição financeira que não é potencialmente a sua atual, é que eles não conhecem quem é você, eles não conhecem o seu histórico financeiro. E você vai ter a possibilidade de justamente pegar todas essas informações cadastrais, informações financeiras do seu passado, e entregar isso para essa potencial nova instituição financeira que venha a dar um crédito, dar um produto que faça sentido para o consumidor. E aí fica aquela dúvida, né? Porque aí você vê algo que você pode compartilhar, mas o que a gente compartilha, né? Vai compartilhar tudo, o quê? Ontem nós estávamos até falando sobre essa questão de segurança, né? E a gente fica um pouco receoso. Explica um pouco mais pra gente, por favor, Leonardo. Perfeito, essa é uma pergunta super importante. Primeiro que existem protocolos que estão sendo discutidos de segurança da informação, para que essas informações, de fato, esses dados dos consumidores, é importante mencionar, o Open Banking não é apenas para pessoa física, tá? Pessoa jurídica também. Então, se você é uma empresa, mesmo que seja pequena, você vai ter a possibilidade também de compartilhar essas informações do Open Banking com as instituições participantes. Mas, voltando aqui ao cerne da questão da segurança, então, primeiro que o Banco Central, com todas as instituições participantes, estão criando protocolos de segurança que, de fato, com criptografia e que não tenha nenhuma idade de vazamento dessas informações, desses dados dos consumidores. Então, isso é um ponto super importante mencionar. Mas o poder de compartilhar esses dados está, de fato, na mão do cliente final, né, do consumidor. Então, é claro que existem mínimas que as instituições financeiras precisam para analisar aquele consumidor, mas a capacidade e a possibilidade deste compartilhamento está na mão do consumidor. Então, quanto mais informação o consumidor compartilhar, mais subsídio as instituições financeiras vão ter para tomar uma decisão, analisar de uma melhor maneira, né? Então, mas de fato, na própria jornada do Open Banking,
quando você estiver ali no aplicativo ou no site da instituição que porventura você está sendo abordado, você vai poder selecionar quais são essas informações que você vai compartilhar, por quanto tempo essa instituição financeira também vai poder pegar de histórico do seu histórico financeiro. Né? Isso é super importante. O poder, acho que essa essa é uma grande premissa do tema do Open Banking. O poder está na mão do consumidor. Ele tem o direito e a possibilidade de compartilhar o que ele quiser, pelo período que ele quiser, com a instituição financeira ou a instituição participante que ele quiser. Entendi. E aí, a partir desse compartilhamento, qual é a expectativa dos especialistas do mercado financeiro? O que as instituições estão prometendo ou estão pensando em fazer já, Leonardo? Em oferecer crédito mais barato, juros menores, mais crédito, enfim, como é que o consumidor ou como é que o correntista, tanto físico como jurídico, vão poder ter vantagens a partir desse compartilhamento, na opinião dos especialistas? O que pode vir por aí de coisa boa? Perfeito. E esse é até pegando um pouco de histórico fora do Brasil, né? Um dos objetivos do Open Banking, e é uma agenda muito forte do próprio Banco Central, é aumentar a competição no mercado financeiro, né? O aumento da competição significa bons resultados para o consumidor final. Então, quanto maior for a competição, potencialmente menor são os preços, menores são os juros. Isso vai, obviamente, gerar um benefício para o consumidor, né, na ponta. Trazendo um pouco de experiência, a Serasa faz parte do grupo Experian. Experian já joga esse jogo de Open Banking em outras regiões. A gente vê, sim, de fato, um crescimento da adoção do Open Banking muito mais lento do que a gente teve, por exemplo, do Pix, que resolve um problema logo de cara de taxas e etc. Mas conforme os consumidores vão percebendo que o compartilhamento dessas informações gera a possibilidade de você ter melhores produtos com taxas mais atrativas, a adoção do Open Banking começa a crescer. Então, voltando para o tema aqui até do próprio Banco Central, aumento de competição, diminuição do desequilíbrio de informações entre instituições financeiras faz com que a gente tenha um aumento da competição, de mais players, entregando produtos, oferecendo produtos financeiros para os consumidores e potencialmente diminuindo taxa de juros e mais do que isso, né? A gente no Brasil tem uma corrida pelo crédito e não necessariamente, a gente tem uma demanda muito grande, mas uma oferta que de fato não atende à necessidade do mercado brasileiro, né? Então o Open Banking vai dar justamente essa possibilidade das instituições financeiras que porventura não tinham essas informações dos consumidores, terem essas informações e ofertarem um crédito mais justo. Né? Bacana. E aí tem outra pergunta, né? Como é que fica a questão dos negativados nessa situação, hein? Essa é uma pergunta super importante. Já me fizeram essa pergunta de negativado está proibido de participar no Open Banking, como que isso vai acontecer? Definitivamente não. O Open Banking é para todos. Você tendo acesso a um aplicativo, à internet, o Open Banking tem essa premissa, né, de acontecer no mundo digital, você tem a possibilidade de participar. Inclusive, muitas vezes a gente tem casos de consumidores que têm dívidas muito pequenas ou dívidas que potencialmente nem sabe que tem a dívida, que esqueceu de pagar uma determinada conta, que está o famoso negativado e que não sabe que de fato aquilo está acontecendo e tem dificuldade de ter acesso ao crédito. O Open Banking, quando você compartilha o seu histórico financeiro e porventura você tem um histórico financeiro saudável, mostrando para a instituição financeira que você tem uma capacidade de pagamento mensal, que você tem uma renda recorrente, isso vai dar a possibilidade melhor da instituição financeira te analisar independente, e obviamente que isso vai do apetite de risco das instituições participantes das instituições financeiras, de quem concede o crédito, mas pense que você, como uma instituição financeira, mesmo olhando para aquelas
pessoas que potencialmente estão negativadas, mas você olha o histórico dela, existe uma linha contínua de capacidade de pagamento, você porventura vai ter um apetite de concessão de crédito muito melhor, né? Então, uma das apostas também é que a gente tenha mais acesso ao crédito para quem está naquele limite de corte ali entre que as instituições financeiras mais tradicionais acabam tirando a possibilidade de concessão de crédito, e aí vai ter um acesso ao crédito muito mais justo para o consumidor final. Tá certo. Bem Tem uma colocado. pergunta aqui no nosso chat para você, Leonardo. A Thalita Santos perguntou: os bancos estão se opondo a essa nova realidade sendo implantada no Brasil? Não, né? Não, isso é uma pergunta super importante aqui. É uma agenda do Banco Central economicamente falando. Então, todas as instituições participantes aí, Febraban, com o chapéu dos grandes bancos e os outros players menores, fintechs, bancos digitais, todos compõem as cadeiras dos GTs, que como tecnicamente chamados grupos técnicos de trabalho, para ter a voz de todos os lados, né? A voz dos bancos grandes, que participam e têm um papel fundamental na construção disso também. A grande parte hoje dos bancarizados estão concentrados nesses bancos, então o Open Banking depende também, obviamente, da adoção desses bancos. E os players menores, as fintechs, os bancos médios, os bancos digitais, que têm um apetite, obviamente, para começar a entender todo o histórico financeiro disso. Então, os bancos não existe uma oposição com relação a isso, tá? É uma agenda ampla, tanto de grandes bancos como dos outros players players menores, né? Finalizar, Leonardo, eu queria que você falasse dos próximos passos desse processo para os consumidores, tanto pessoa física como jurídica. O que vem pela frente aí? Como é que a gente pode se preparar para compartilhar essas informações? Perfeito. O Open Banking ele é dividido em 4 fases, né? A primeira fase, que aconteceu no começo do ano, era um compartilhamento das informações dos produtos e serviços bancários não relacionados aos consumidores. E agora a fase 2, que ela é dividida em 4 ciclos, ela vai aumentando o número de informações que são compartilhadas e, ao mesmo tempo, que as instituições financeiras vão permitindo. Então, a totalidade dessa fase 2, que é o compartilhamento dos dados cadastrais e financeiros, ele termina na segunda quinzena de outubro, e aí as instituições participantes já estejam prontas para compartilhar, de fato, mediante consentimento do consumidor, né, essas informações de dados cadastrais e financeiros. Então, muito provavelmente, a partir dessa finalização do último ciclo da fase 2, as instituições participantes que já estão jogando esse jogo agora da fase 2 vão começar a abordar os seus clientes para falar, compartilhe comigo as suas informações da outra instituição financeira, ou caso você queira ter acesso a um determinado produto, divida comigo aqui via Open Banking, mediante seu consentimento limitado com as informações que você quiser, e aí as coisas vão começar a aquecer no mercado e no próprio Open Banking. Aí tem a fase 3, fase 4, fase 3 mais relacionada à parte de iniciação de meios de pagamento, encaminhamento de proposta de crédito, e a fase 4, compartilhamento de outras informações financeiras dos consumidores, como seguros, investimento, previdência, câmbio, para completar essa visão 360 do consumidor, né? Então, voltando à sua pergunta aqui, final de outubro, a expectativa é que a totalidade da possibilidade dos dados cadastrais e financeiros esteja na sua plenitude. E aí as coisas vão começar, de fato, e os bancos vão começar a se movimentar no que diz respeito ao Open Banking. Tá certo. Leonardo Henrique, responsável pelo Open Banking da Serasa Experian, participando com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem. Leonardo, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. E a gente espera poder contar sempre com você aqui também, para a gente poder ir tirando as nossas dúvidas, né? E as dúvidas dos nossos web telespectadores, porque com certeza vai ter muita dúvida na hora que esse negócio começar para valer, né? Sem sombra de dúvidas, contem comigo, foi um prazer participar aqui do Notícias do Bem. Tá certo, Leonardo. Obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui.
É, isso mesmo. Olha, com certeza nós vamos tentar depois de uma forma, né, mostrar o passo a passo para que as pessoas compreendam como que será essa troca de dados, né, esse fornecimento de dados, sempre visando a segurança, né? Pois é. Está chegando a hora de participar do CAL 2021, chamado para acordar a liderança, promovido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja de Sarang, da Coreia do Sul. Pois é, as inscrições para as vagas presenciais e online continuam abertas. Pastor Abirailton já está preparando as malas. Ele vai viajar mais de 1.800 quilômetros para participar do CAL 2021. O chamado para acordar a liderança. Para ele, vai ser uma oportunidade de incorporar as técnicas de discipulado utilizadas pela maior igreja presbiteriana do mundo, na Coreia do Sul. Nós estamos indo para o CAL, eu, pastor Roberto, meu auxiliar, e também mais 4 presbíteros. Nós vamos para o CAL porque nós já trabalhamos com discipulado, já participamos em outras oportunidades do CAL e é uma bênção, não é? E nós trabalhamos com grupos familiares aplicando a metodologia do CAL da igreja coreana, não é? E tem sido uma bênção, nós trabalhamos assim, muitas pessoas têm sido edificadas, abençoadas, temos fontes aqui em Lapão. Por que a gente chama fonte? Porque a cidade aqui foi fundada ao lado de fonte, então por isso que é fonte ao invés de pequenos grupos ou células. Mas tem sido muito bom para a igreja, para a edificação da igreja e do corpo de Cristo. Nós temos, assim, tido muitas experiências de muitas famílias inteiras dando profissão de fé e batismo, desde a criança, 5, 6 pessoas da mesma família, e isso através do discipulado, que tem sido uma bênção. Deus abençoe, a nossa expectativa é muito grande e com certeza estaremos aí em São Paulo, se o nosso bom Deus permitir, participando, aprendendo e trocando experiências com os amados irmãos. Deus abençoe. A Carolina vem de mais perto, São Paulo. Em sua igreja local, ela trabalha com crianças e também vê no CAL uma grande oportunidade de aprendizado. Eu decidi me inscrever para o CAL porque eu encontrei nesse evento uma ótima oportunidade de aprendizado. Os últimos dias que temos vivido têm sido dias difíceis e eu acredito que muitas vezes nos limitamos às circunstâncias da nossa vida. Então, eu vejo aí nesse evento a oportunidade de aprendizado muito grande. Então, a minha expectativa está bem alta. Acredito que vai ser dias intensos de aprendizado, mas estou pronta para esse dia e bem ansiosa mesmo para que chegue logo. Espero que todos possam compartilhar desse dia com a mesma intensidade, juntos para aprender mais e cada dia estar preparado e assim despertar para o nosso chamado. O congresso vai acontecer entre os próximos dias 11 e 14 de outubro. Líderes e pastores coreanos e brasileiros vão ministrar nos 4 dias de evento. O objetivo é promover um grande avivamento em todo o país e treinar igrejas com métodos assertivos do discipulado. O CAL é uma conferência que direcionado para discipulado bíblico, qual seria a ferramenta que Jesus Cristo nos ensinou como edificar os cristãos, pois os cristãos não sejam frequentadores de uma igreja local, mas sim os cooperadores. Eles são cooperadores junto com seu pastor, cada igreja local, e assumindo a visão da igreja local geograficamente e também pela sua missão, grande comissão. Então, nessa conferência tem 3 alicerces, que primeiro é uma palestra que realmente tem ilustres preletores que não somente é conhecedor do discipulado, mas aquele que convive com esse discipulado, que tem história da sua igreja. E também a gente discute sobre como que então a gente discipular esses nossos membros, se tornar cooperadores do nosso ministério. Então, até como recrutar, como preparar, como compartilhar a visão, como moldar, equipá-los para que realmente ele seja parceiro desse ministério. E outro nessa conferência existe envolvimento dos irmãos,
os membros, como que eles se tornam discípulos e como eles se tornam líderes dos pequenos grupos, como isso realmente é compartilhado, usado para realmente avivar a sua igreja e abençoar todo a seu redor. Então, irmãos, esse congresso tem todos esse tipo de métodos para compartilhar, ser treinado. Irmãos, venha a esse congresso para compartilhar e ser moldado, e assim nós contagiaremos para todo o nosso redor, todo sobre o Brasil e até a confins da terra. Vamos lá! A conferência é uma realização da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang, da Coreia do Sul. E ainda dá tempo de se inscrever para participar presencialmente ou online. É bem simples a inscrição, né, para o congresso do chamado para acordar a liderança. Existe o site, né, do congresso, congressocal, né, .com.br. A pessoa vai lá, clica, tem duas formas de inscrição, na verdade, né? A forma online e presencial. Então, você vai no site, faz a inscrição. Existe um investimento, né, para isso, né, porque para a gente custear aqui as despesas do congresso. Mas é simples, e vai poder participar desse congresso abençoador, que vai ensinar e instruir a igreja, a liderança como um todo, a trabalhar com o discipulado, né? Um trabalho de fato abençoador para a vida da igreja, para a saúde espiritual da igreja. Então, é um momento especial para que os irmãos e as irmãs que estarão aí e ver a necessidade de aprender mais sobre esse tema, para participar conosco. Certo, até quando vão as inscrições? As inscrições vão até o dia mesmo. A pessoa pode vir no dia fazer a inscrição conosco e terá acesso ou presencial ao ambiente, ou então virtualmente também. Tá aí todas as informações do CAL 2021. Se você ainda não fez a sua inscrição, vale a pena você já garantir a sua vaga presencial, ou se você estiver muito longe de São Paulo, não puder participar presencialmente, garanta a sua vaga online. É só entrar no site ppinheiros.org.br, vai lá no carrossel, vai aparecer lá o CAL 2021, é só clicar que você já cai direto na área de inscrições, tá bom? Isso mesmo, a gente tá chegando, hein? Perto. Tá muito perto. E a Lídia Dica, eu tenho mais um recadinho pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Bem, dado o recado aí da editora Hebron, só lembrando, né, a promoção da caixa de Bíblias com frete grátis é só para a caixa de Bíblia, então não coloque mais nada nesse pedido se você quer o frete grátis. Aí, depois no próximo pedido, você coloca lá todos os seus desejos literários e aí sim, você vai pagar o frete pelos seus livros. Mas na caixa de Bíblia, se você pedir só ela, o frete é grátis. Falando em editora Hebron, eu tô olhando aqui para a caneca da Tainá, ela tá com a caneca da editora Hebron. Posso mostrar? Pode. Queria uma dessa também, olha Linda, que bonita, né? a caneca. Ó. Caneca da editora Combinando Hebron. com o meu look. É, muito chique, né? E também combina com o cenário. Tudo verdinho. Tá toda verde hoje. Tudo verde água. Linda essa caneca, gente. Mas ela não é bem minha, né? Ah, tá. Ela é do Clube do Livro ali, Letícia Minervino. Ah, tá a caneca que a Você Tainá me está denunciou, usando, né? você me entregou ao vivo. Olha só, gente, depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho da Casa do Aconchego, que atende famílias de pacientes em tratamento hospitalar. E ainda, as startups têm se multiplicado em várias áreas de atuação, muitas delas ligadas à tecnologia,
Mas a iniciativa também busca desenvolvimento sustentável e soluções biotecnológicas. Para falar sobre esse tema, a gente vai receber aqui no Notícias do Bem o biólogo, doutor em desenvolvimento regional e meio ambiente, Marcelo Ferronato. Você também pode participar com a gente. Tem dúvida? Como é que funciona uma biostartup? O que é isso, né? Deixa aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo. Voltamos já. Não saia daí. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida. Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Olá, estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui ligadinho, acompanhando essa programação e participando. Isso é muito bom. Lembrando que o nosso jornal, né, de segunda a sexta-feira, sempre a partir, né, de 11h30. E temos um horário alternativo às 18 horas. Então, você tem essa oportunidade também de assistir novamente ou de assistir mesmo, caso não tenha conseguido acompanhar a programação inteira, né, nesse período da manhã, da tarde, né? E é isso. Já curtiu o nosso canal, o nosso vídeo? Já estou invertendo. Já curtiu o nosso vídeo? Então curta ali, ó, clica no joinha. Já se inscreveu em nosso canal? Ainda não? Ainda não? Então se inscreva e ative o sininho. Verdade, assim você vai receber todas as notificações, vai ficar por dentro de todas as novidades do canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a nossa IPP-TV. Exatamente. Manda um abraço aqui para Mércia, e a Sandra, que está participando aqui, e para o Edmilson, que pediu para a gente mandar um abraço, um feliz aniversário para sua pequena, sua caçula, Maria Hoffman, que está completando aniversário hoje. Um grande abraço. Olha só, Deus continue abençoando a sua vida todos os dias. Amém. Você está preparado para conhecer o amor em forma de cuidado? Pois é, você tem que estar preparado para essa matéria. Hoje a gente vai apresentar para você a Casa do Aconchego,
que cuida das famílias de pacientes durante o tratamento de hospitais aqui em São Paulo. São dezenas de voluntários que trabalham com muito amor e muita dedicação. Notícias do Bem foi até lá e você vai acompanhar na nossa reportagem especial de hoje. A Júnia e o Elias descobriram que a filha Esther, de 8 anos, estava com câncer em estágio avançado no início do ano passado. Nessa fase da doença, o paciente é encaminhado para cuidados paliativos, porque normalmente tem poucas chances de cura. No caso da Esther, os médicos avaliaram essa possibilidade em 2%. Em janeiro do ano passado, ela foi diagnosticada com câncer gravíssimo, extremamente agressivo, na adrenal do rim direito. Ele estava com aproximadamente 14 centímetros. E quando a gente, o diagnóstico fechado, é que ele não só estava na adrenal, mas ele também, as células cancerígenas do neuroblastoma já tinha pegado todos os ossinhos dela e a medula. Então isso caracteriza ele o nível 4, que dá mais ou menos aproximadamente 1 ano e meio, no máximo 2 anos de vida. E com todo esse diagnóstico, a doutora disse para nós que não tinha cura, que não tem, aliás, não tem, na ciência não tem cura. E lá ela disse para nós que nós poderíamos aproveitar ao máximo a Estherzinha, a vida, porque ela tinha 2% só de chance. Mesmo passando pelo tratamento, não existia chance nenhuma. Era 2%, ou seja, nada, né? 2% é quase nada. A família vivia em Tiradentes e a menina fazia o tratamento em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Em um dos procedimentos hospitalares, uma intercorrência com o catéter fez com que a pequena Esther fosse parar na UTI. A mãe ficou com medo, mas afirma que Deus pediu para que ela não chorasse. Permanecemos, né? A gente fazia o tratamento em Juiz de Fora. Nesse momento do tratamento, teve uma intercorrência. Ai, eu vou emocionar. Eu sempre emociono nessa aí. A Leni sabe. De um catéter. E esse catéter teve uma intercorrência. No momento que ela estava assim na UTI, eu encostei assim na parede e quis começar a chorar. E aí o Espírito Santo disse assim para mim: não chora. Foi assim, audível. Eu nunca tinha ouvido na minha vida. Foi audível. Não foi coisa da minha cabeça, da minha imaginação. Foi audível. Eu ouvi: não chora, que o pai tá lá com ela. E aí eu saí. Quando à tarde eu fui vê-la na UTI, conversando com ela, eu perguntei: filha, você ficou com medo? Ela disse para mim: não, mãe, eu não fiquei com medo. Por que eu ia ter medo? O pai estava aqui comigo. Exatamente o que o Espírito Santo tinha me dito lá fora, ela estava me dizendo ali naquele momento. E no outro dia eu perguntei para o Elias, meu marido, eu falei: amor, eu perguntei para a Estherzinha ontem e ela disse para mim. E aí ele falou: realmente, amor, eu perguntei para ela também. E ela falou: pai, por que eu ia ter medo? Se o pai estava aqui comigo. E ele me falou: amor, e não era eu, porque eu sou o pai dela. Não era eu, era Deus que estava com ela. E foi assim, foi o primeiro momento que a gente teve a certeza, não que Deus não estivesse com nós nos outros momentos, mas a gente teve a certeza que Deus estava conosco naquela luta e Ele nunca ia nos abandonar. A própria Esther também conta essa história. Quando foi anestesiar, eu não senti dor. Eu senti alívio. O que você se lembra? E o Espírito Santo me disse que o pai estava lá comigo. Como os recursos dos hospitais eram escassos, eles resolveram vir para São Paulo. Se manter aqui seria muito caro, mas a família conheceu a Casa do Aconchego, que os acolheu para que pudessem continuar o tratamento. Ou era a gente chegar aqui, ou era a gente permitir que a Estherzinha, né? Que quando chega nesse momento eles dão cuidados paliativos, a criança parte sem dor. Mas a gente jamais queria uma coisa dessa, né? A gente queria lutar.
Eu e meu marido, a gente sempre dizia que a gente faria o impossível. E confiamos em Deus. E aí a gente chegou aqui dia 10 de dezembro do ano passado. E quando eu cheguei e vi a estrutura da casa, eu entrei pro quarto e falei com Deus assim: me perdoa por todas as vezes que eu tentei dar ajudinha ao Senhor. O Senhor não quer que a gente dê ajudinha nenhuma. O Senhor quer que a gente confie que o Senhor está no controle. Porque a casa tem uma estrutura gigante, maravilhosa, perfeita. E se vocês conhecessem a Estherzinha antes de chegar aqui, Dr. Paulo, dá pra ver assim, sabe? A diferença. É diferente a Esther, nós. E a casa recebeu a gente, acolhe a gente assim, de uma maneira jamais vista. Te amo. Eu também te amo. 4 milagres. É o que a dona Albeniza conta que viveu com a filha Cristine Vitória, de 12 anos. Ela tinha 0,5% de chance de nascer, porque a mãe não tinha o líquido amniótico. Quando ela estava ainda no meu ventre, foi diagnosticado que ela estava com essa insuficiência renal e que não tinha chance de vida. A chance de vida dela seria 0,5%. E aí foi quando nós viemos para as clínicas, foi feito um tratamento, mas nada tão importante para o diagnóstico que ela tinha. E foi quando depois ela ficou bem, fez diálise por 3 anos e após mais 3 anos ela foi transplantada. Foi um transplante bem sucedido, muito bem, foi um dos milagres, mais um milagre. 5 meses depois do transplante, ela teve uma infecção de urina generalizada com choque séptico. Cristine entrou em coma por 23 dias e sua morte já era dada como certa pelos médicos. Fui ao banheiro da UTI e quando eu cheguei lá, ajoelhei e falei para Deus: Senhor, toma minha filha nas tuas mãos, pois o Senhor sabe, faça a tua vontade, porque a minha o Senhor sabe qual é. E naquilo eu voltei, quando eu cheguei lá, ela já estava tudo quietinho lá e eu fiquei lá só observando e vendo. Foi quando eu vi a sonda sair um xixi e eu percebi que seria um sinal. Mas eu não dei muita importância, porque achei que só fosse aquele momento que estava ali mesmo. Mas foi por ali onde eu percebi que tinha esse milagre acontecendo. Quando a enfermeira veio, colheu o xixi e mostrou para os médicos, e eles vieram todos e pediram para que voltasse com toda a medicação. Procuraram um especialista em veia, porque não tinha mais. O sangue dela estava parado na máquina da hemodiálise e eles bombaram na mão, porque não estava mais no automático. E aí foi quando eles me tiraram da sala para poder fazer todos os procedimentos e quando eu voltei, aqueles aparelhos já estavam mais calmos e ela continuava do mesmo jeito, mas só que mais tarde ela começou a se mexer e os médicos falaram que ela estava reagindo e não sabiam o porquê. Mas eu sabia que era um milagre que Deus estava fazendo. Por conta de tudo isso, a pequena Cristine iria ter que amputar os dedos das mãos e dos pés. Foi quando aconteceu mais um milagre. Ela estava ciente já do que ia acontecer e, como ela estava naquela recuperação, vinha muitas enfermeiras, trazia caderninho para ela pintar, para distrair. E ela estava pintando quando uma das meninas que limpa o quarto conversou com ela e falou: nossa, você está desenhando, que bonito. Aí ela falou: é porque eu não vou mais poder desenhar, eu tenho que aproveitar, porque vão tirar os meus dedos. Naquilo, a moça até ficou chorando e eu sei dessa história porque ela me contou. E quando foi após
para fazer a cirurgia, a gente sabia que ia tirar as mãozinhas e os pés. Só que lá Deus fez mais um milagre. Não foi tirada a mão inteira. Foi tirada a ponta das falanges dos dedos da mão esquerda e só de 2 dedos da mão direita. Após tudo isso, quando nós chegamos lá na sala, na hora de fazer o curativo, que a médica veio para fazer o curativo, exatamente a médica que tinha feito a cirurgia. E quando abriu, como nessa mão direita só tinha tirado essas 2 pontas dos dedos, esses 3 dedos ficaram juntos, ficaram bons. Tudo bem, que estava necrosado, mas não foi cortado. E aí foi quando ela abriu para tirar a faixa do curativo da mão, a minha filha viu e falou, e viu os 2 dedos inteiros, e falou: nossa, fiquei com 2 dedos para escrever, como Deus é bom. Isso foi gratificante, a médica chorou, ela saiu de lá, não voltou mais para fazer o curativo, porque ela não conseguia, não aguentou o que ela viu. E ela ainda falou para mim: mãe, a primeira vez que eu vi uma coisa dessa. Apesar de todas essas histórias, a tristeza aqui não tem vez. Os sentimentos de união, consolo, confiança e esperança ocupam todos os espaços. Aqui na Brinquedoteca, por exemplo, a alegria das crianças toma conta. Inaugurada em 2008, a Casa do Aconchego oferece atendimento integral às famílias das crianças enfermas durante o tratamento nos hospitais de referência da região. São dezenas de voluntários que trabalham com amor e dedicação. Casa do Aconchego começou como uma necessidade gritante das mães das crianças internadas nas UTIs do Instituto da Criança, do HC, que vinham de lugares muito distantes, não tinham onde lavar a roupa, não tinham um local de aconchego sequer para chorar pelos seus filhos que estavam em estado muito grave, e também não tinham um local para poderem recostar a cabeça, além de uma poltrona que estava no quarto daquela criança. E essas mães ficavam meses naquela situação. Outras mães que também vinham de lugares distantes, em ambulância, para colher exames, para fazer quimioterapia, radioterapia, e também precisavam de um prato de comida quente. Então, surgiu a necessidade visível da Casa do Aconchego, e Priscila, que nos trouxe essa necessidade, porque ela trabalhava durante a semana na Casa do Aconchego como voluntária da Família Evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo. A partir daí, comecei a construir o projeto e tive muita gente querida para nos ajudar, para nos dar uma força, para olhar as casas similares que havia na região, para que trouxesse essas ideias para nós e nós pudéssemos fazer alguma coisa ainda melhor no sentido de acolher não só fisicamente, mas principalmente levar essas mulheres, essas crianças a conhecer o amor de Deus na pessoa de Cristo e serem aconselhadas biblicamente, trazendo refrigério para suas almas tão aflitas. O carinho é tanto que cada uma das crianças que passam pelo centro de convivência ganham o privilégio de serem desenhadas pela Eleni. Depois de ter feito um exame, descobri que eu estava com 2 coronárias, artérias coronárias, quase que 100% interrompidas. Podia morrer a qualquer hora e não sabia se, passando pela cirurgia, estaria em condições de recuperar a saúde. E eu, por orientação médica, fui orientada então a não fazer exercício físico, não ter fortes emoções, ficar quietinha por 10 dias até passar pela cirurgia. E eu fiquei pensando, Deus, o que eu vou fazer nesse tempo? E eu me lembrei da minha primeira formação, que foi artes plásticas. Comecei a testar se eu conseguia desenhar ainda. E descobri que eu podia fazer desenho com giz pastel, com grafite.
e comecei a desenhar toda a minha família. Depois disso, comecei a desenhar também as crianças da casa. Depois que eu passei pela cirurgia, coloquei estentes e aí a ideia se estendeu para a Casa do Aconchego, para desenhar as crianças que estão sendo atendidas aqui há muitos anos, algumas delas há 12, 13 anos. E a Casa do Aconchego é sempre uma extensão do Ministério de Capelania Hospitalar. Então a gente começou a atendê-las nos hospitais e continua a atendê-las na Casa do Aconchego. Mais de 50 pessoas passam todo dia pela casa. E aqui, as famílias hospedadas têm oportunidade de estarem juntas. Nós temos uma divisão entre hóspedes e pessoas que usam a casa durante o dia, né? Os hóspedes, como estão em tratamento com os seus filhos em alguns hospitais aqui próximo, eles precisam de um lugar para dormir, para descansar, para almoçar, para jantar, para viver fora da casa dele, enquanto esse filho se trata aqui. Então a casa oferece um quarto familiar, o que nós chamamos de um quarto familiar, né? Em algumas casas de apoio não há permissão de que o esposo fique junto no mesmo quarto. É como se fosse um alojamento feminino e masculino. E isso foi uma das coisas que a gente quis ser diferente. A gente quis que a família continuasse unida. Então o hóspede aqui hoje, como casal, como um pai é o doador do fígado para o filho, ele fica junto com a esposa no mesmo quarto e junto com essa criança. O que mais a gente oferece de diferente das outras casas é a liberdade dessa família que está hospedada aqui, poder cozinhar o que o seu filho gosta de comer, poder ter livre acesso às salas de televisão, a videogame. A família não fica restrita somente ao quarto que ela pode estar usando, né? Ela tem liberdade de caminhar pela casa e de usar as áreas comuns da casa. Mas o grande diferencial da casa mesmo, e que eu sempre escuto das mães, é que aqui na casa existe um clima, uma luz diferente. E eu gosto sempre de frisar para essa mãe, como aconteceu hoje, que esse clima, essa luz tem um nome, que é Jesus Cristo. A grande diferença que a casa tem é que nós somos evangélicos, nós somos cristãos, mas o que nós queremos que a família sinta aqui é o amor de Deus por ela, é o cuidado de Deus por ela. Então, para isso também, além da devocional diária, que acontece com os hóspedes, acontece também um culto todo sábado. A gente tem um rodízio de igrejas que se oferece para estar aqui fazendo culto com quem está hospedado. Em todos esses anos, a casa tem se mantido com doações. E olha que o alimento de cada dia nunca tem faltado. Com certeza, a Casa do Aconchego é um projeto do Senhor mesmo e conta com a provisão dele, porque ele é o Senhor da casa, ele é o dono da casa e ele não tem permitido que nada nos falte. Nos mínimos detalhes, ele tem suprido de uma maneira maravilhosa. Todos aqui podem sentir a presença de Deus, porque ele está muito aqui conosco, atendendo a todas as nossas orações e as nossas necessidades. Sem palavras. O que dizer, né? Tá tudo dito, né? Segurando aqui. Tá tudo dito, tudo dito. Deus continue abençoando esse trabalho, né? Exatamente. Olha, a Lídia Almeida colocou, Deus continue abençoando. Exatamente. Isso é o que a gente pode pedir, né? E a Ana Lúcia colocou, né? Deus abençoe a vida de vocês, parabéns, aprendi muita coisa depois que eu conheci a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E a Eleni, né? Nós temos ela aqui, né? Tem um programa de sexta, que é o Capelania. Então a gente já acompanha o trabalho dela, já conhece um pouco, né? Do que Mas ela foi já muito bom a gente desenvolve. poder visitar, ainda que de longe, né? Visitar a Casa do Aconchego, ainda que virtualmente, né? Mas visitamos esse trabalho e conhecemos também histórias que, enfim, mexem com a gente, mas que mostram também o cuidado de Deus na vida de todos nós. Todas ali você viu o testemunho, né? Sempre Todas as histórias com um testemunho muito lindo. Gente, depois do intervalo, as startups têm se multiplicado em várias áreas de atuação.
muitas delas ligadas à tecnologia, mas a iniciativa também busca o desenvolvimento sustentável e soluções biotecnológicas. Para falar sobre esse tema, a gente vai receber daqui a pouquinho no Notícias do Bem o biólogo, doutor em desenvolvimento regional e meio ambiente, Marcelo Ferronato. Você também pode participar com a gente, ainda dá tempo. Vá deixando aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Mais um intervalo rápido e a gente já volta para falar sobre BioStartup. Até já. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a Igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Chegou a sua vez de ser mackenzista. O Polo EAD Pinheiros do Mackenzie oferece 28 opções de cursos à distância para você realizar sua pós-graduação e aumentar as suas chances no mercado de trabalho. Estude em casa, no seu horário livre, com o mesmo conteúdo e professores do curso presencial. Faça a matrícula até 3 de outubro. Use o voucher Polo Pinheiros e garanta 5% de desconto nas mensalidades. E estudando no Polo Pinheiros, você contribui com todos os projetos apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Venha estudar com a gente. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP-TV no canal youtube.com/ippinheiros. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil,
presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a Palavra de Deus. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Demorou um pouquinho, mas a gente está de volta com nossas Notícias do Bem aqui. É o seguinte, a gente está tendo um problema de conexão com o nosso último entrevistado, que ia falar sobre biotecnologia. Então, a gente muito provavelmente vai ter que mudar essa entrevista. O Marcelo Ferronato, a gente está tendo um probleminha de conexão com ele. E, obviamente, a gente não vai colocar no ar uma entrevista com problema de conexão, enfim. Mas aí depois a gente vai trazer esse assunto para você da biotecnologia. A gente promete que a gente vai trazer esse assunto para a gente falar sobre desenvolvimento sustentável, sobre essas soluções biotecnológicas da Amazônia, para a gente poder conversar com calma também, né? Assim que a gente tiver essa situação resolvida. Enquanto isso, a Lídia Dica, eu tenho um recadinho pra gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano
e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EADPinheiros e matricule-se já. Muito bem, tá dado o recado aí. A gente teve um probleminha com a nossa primeira reportagem também hoje. Então nós vamos rever como foi o culto impacto aqui na IPP. Como podemos evangelizar? A pergunta parece simples, mas sua resposta exige reflexão e entendimento bíblico. É comum que as pessoas saibam dar uma resposta vaga, mas muitas vezes falta clareza sobre o que fazer na prática, como de fato evangelizar. E esse foi o tema da edição de setembro do Culto Impacto. Evangelização. Você é fruto de um legado. O preletor da noite foi o reverendo Sérgio Lima. A primeira coisa que eu gostaria que você guardasse é que faz parte do legado do cristianismo o chamado para sermos de Jesus. Faz parte do nosso legado esse chamado. Ele nos chamou. Assim como ele chamou esses 12, ele nos chamou. Então, quando o Senhor Jesus Cristo chama, olha o detalhe, é pequeno, quase passa despercebido no texto, mas parte do legado do cristianismo é andar com Jesus, é simplesmente estar com Jesus. O culto teve a participação do coral jovem da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E também ministração do louvor pela banda Ecos. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Após a pregação, foi a vez de uma roda de perguntas entre os participantes e o preletor. Por que é tão difícil hoje pregar Jesus na praça pública? Por que a gente não vê isso acontecendo? E como a gente poderia fazer isso de uma forma mais eficiente e bíblica? Everton e irmãos, Letícia e irmãos, talvez uma das maiores dificuldades que os missiólogos apontam para a evangelização dos nossos dias é uma grande preocupação com a pessoa que vai ser salva, ou em última análise, até com, será que essa pessoa vai para a minha igreja, entendeu? Será que eu vou convencê-la o suficiente? Lucas é um dos organizadores do Impacto. Ele explica por que a escolha do tema. A ideia de trazer o tema evangelização para o Impacto foi de conversas entre a liderança, vendo a necessidade das pessoas de saber mais sobre o tema e evangelizar, principalmente nesse momento que a mocidade não pode vir tanto na igreja, não estamos tendo os avanços missionários que a gente fazia, então que a gente está um pouco mais distante, estamos um pouco mais longe da igreja e, consequentemente, grande maioria a gente não está evangelizando tanto. Então a gente quis trazer esse tema para reavivar a nossa mocidade e colocar eles para evangelizar novamente. Quem participou não deixou de reconhecer a importância desse tema para uma igreja missionária. Esse tema é fundamental. A gente está aqui para evangelizar, é um mandamento de Cristo, independente se a gente sabe se a pessoa é escolhida, é salva ou não, mas Deus mandou. E o pastor deu várias ferramentas, ou no seu trabalho, na sua casa principalmente, ferramenta para crianças, que às vezes você não sabe como falar. Então é de fundamental importância, foi uma pregação extremamente prática, e eu acho que quem não veio perdeu mesmo. Achei perfeito ele, o louvor estava muito bom, a pregação sobre evangelismo mostra um chamado assim que a gente tem para evangelizar e a gente não pode escapar nem tentar fugir dele. A gente tem que, eu gostei muito do exemplo do futebol, que a gente tem que furar a zaga, literalmente, para conseguir pregar para as pessoas. E é isso, não tem nada melhor do que conseguir pregar o evangelho, superar essa barreira que a sociedade impõe na gente mesmo, que a gente se impõe na gente mesmo, de pregar para as pessoas. O cristianismo é simplesmente a gente conseguir pregar para as pessoas e conseguir espalhar como Cristo é a salvação. Pronto, agora sim. Agora a mensagem... Reportagem completa, tudo certinho. E a gente promete que a gente vai falar
da Bio Startup nas próximas edições aqui do nosso Notícias do Bem. Essa semana ainda a gente vai remarcar, vai trazer essa entrevista para você. O projeto está muito legal, então vamos divulgar. Essa semana ainda a gente fala disso. Eu quero aqui mandar um abraço para Sabrina. Tem um monte de lagriminhas aqui, querido, nas mensagens. Por causa da matéria da matéria da Casa do Aconchego. A gente também ficou com um monte de lagriminhas aqui. Nós ficamos. Não foram nas mensagens, não, foi aqui mesmo. A Sabrina, que lindo trabalho, que Deus abençoe. O Antônio, muito bom. Artesanatos, Eleni, mulher sábia, usa o seu tempo a favor do reino de Deus. A Amanda, trabalho lindo mesmo. Deus continue abençoando esse trabalho. Muitas mensagens carinhosas, né, e comovidas ali de admiração por esse projeto, né? Com toda certeza. Bom, Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no nosso canal IPP Play. Acesse no youtube.com/ippplay, faça sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de compartilhar com a sua família e com seus amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Você fica agora com Marcos Mello e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Até a próxima, hein? A gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá. Amém. Tchau, tchau. Tchau.